Localizada em Inoã, Maricá, presidida pelo pastor Cosme. O melhor pastor que Deus colocou nessa terra é o meu. Amo muito esse varão. Estou aqui com a sua bênção e eu trago um abraço para toda a igreja. Amém? Sou pentecostal, mas sou igual carro velho, é aos poucos, tá bom? Daqui a pouco eu estou aqui dando lugar para mim junto com os irmãos, em nome de Jesus. Quem é a Tainara? Tainara, preparando aí que vai ser rápido aqui, tá bom? Já vem já, deixando Deus te usar aqui em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero. Eu espero. Isaías capítulo de número 6, profeta messiânico, versículos de número 1, 2 e 3. Deus abençoe. Ezequiel, estamos juntos. Depois de correr, um dia tu ia fazer o teu para mim, mano. Adianta. Deus abençoe. Vamos para a Bíblia, versículo 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba de seu manto preenchia todo o templo. Versículo 2. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3 e último. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Versículo 3, só mais uma vez para a gente poder dar início à mensagem. E ao mesmo tempo clamavam uns com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra, não só em São Gonçalo, toda a terra, Natan, não só em Maricá, toda a terra, não só no centro do Rio de Janeiro, toda a terra, não só em São Paulo, não sei se tu percebeu, mas eu já estou pregando, toda a terra, como diz o varão, não só em Itaboraí, toda a terra está cheia, não com pouca, cheia da sua glória. Senta dando glória a Deus. Estamos diante de uma mensagem muito conhecida. Cleuber já passeou um pouquinho, o varão ali passeou um pouquinho. Eu estava sentado falando: Deus, tira eles daí, porque senão eu já ia, já tira ele daí. Aí de 55, eu falei: glória a Deus. Um texto muito conhecido, e o seu versículo de número 1 vai começar relatando a respeito de um rei chamado rei Uzias. Repita comigo: Uzias. Só o altar repetiu, fale comigo: Uzias. Rei Uzias tem uma história muito interessante que mexe comigo, e ela se familiariza com a vida de muitas pessoas que eu conheço, e durante um período da minha vida e um período do meu ministério também se familiarizou um pouco com a minha vida. Por quê? Porque o livro de Crônicas vai relatar que o rei Uzias, após assumir o trono,
ele, como a maioria dos reis, vai começar o seu reinado muito bem, vai começar o seu reinado de forma positiva, pastor Gleuber. E sempre é muito bom quando começamos a nossa chamada, sempre é muito bom quando começamos aquilo que Deus nos confiou com o pé direito. Só que manter a nossa chamada dentro daquilo que Deus nos confiou, manter a nossa chamada dentro da perfeição que Deus confia que nós iremos continuar, é muito difícil. Porque começar bem, todo mundo começar bem, todo mundo inicia. Só que permanecer bem é muito difícil, porque eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma teoria chamada 4 P's em um intruso. Que teoria é essa? Os 4 P's são promessa, princípio, processo e propósito. E qual é o intruso? Propostas. E começar bem é fácil, só que continuar bem é difícil, porque no meio do caminho, no meio do trajeto, acabam chegando algumas propostas, e na maioria das vezes essas propostas nos tiram da presença do Senhor. E o rei Uzias, ele era um rei muito temido. Calma que já a gente vai dar lugar aqui, mas eu preciso que você entenda. O rei Uzias, ele era o rei responsável pelas melhores estratégias. O rei Uzias, ele era o rei responsável pelos melhores armamentos já existentes naquele período. O rei Uzias, ele era o rei responsável pelo maior número de homens que um quartel-general poderia possuir. Com isso, todo o reinado em volta do reinado de rei Uzias o temiam muito, porque aonde o rei Uzias colocava os seus pés, ele dominava. Aonde o rei Uzias colocava os seus pés, ele ali possuía aquelas terras. Ninguém conseguia deter os homens do rei Uzias. Era muito inteligente, era muito estratégico, era muito forte, tinha um reinado muito rico. Com isso, todos os que estavam em sua volta, eles temiam tanto o rei Uzias, a ponto de pagar tributos para não entrar em guerra com aquele homem. Isso chama a minha atenção, Mateus, porque isso mostra a força de Uzias, a ponto de entregar aquilo que eles possuem só para não entrar em contenda com esse homem chamado Uzias. Nome esse que tem por significado: Deus é a minha força. Se tu for olhar a história desse homem, realmente faz jus o significado, porque ele prevalecia aonde ele ia. Só que a vida daquele homem começou a tomar um rumo, pastor, diferente, porque ele começou a se achar soberano, ele começou a se achar grande, ele começou a se achar bom demais, ele começou a achar: ninguém pode comigo, ninguém ganha de mim, ninguém pode com as minhas forças. Então ele começou a se colocar numa posição aonde se achar não mais dependente do Senhor. Só que uma vez, quando a sua identidade é Deus é a minha força, e você começa a sair dessa identidade, as coisas começam a apertar um pouco. Eu não sei se você se lembra, mas todas as vezes que você começou a se desviar do caminho da sua identidade, todas as vezes que você começou a sair do caminho em que Deus te colocou, as coisas começaram a apertar para você, as coisas começaram a dificultar para você. E assim foi com Uzias. O pensamento dele era: eu tudo posso, eu todos venço, eu tudo alcanço e eu tudo possuo. Irmãos, olha para cá, não permita que um atribulado fique no tédio, porque sempre que um atribulado fica no tédio, ele apronta. Sempre que um atribulado
coisas para o atribulado fazer. Manda ele lavar banheiro, manda ele fazer qualquer coisa, mas não deixe uma pessoa atribulada sem ter o que fazer. Por quê? Porque Uzias se achou tão grande que ele olhou em sua volta e falou: eu já não tenho mais o que fazer, já tenho tudo, já sou soberano. Quer saber? Vou entrar dentro do templo, vou entrar dentro do Santo dos Santos e vou fazer o que eu nunca fiz. O que? Queimar incensário. Irmão, olhe para cá, não coloque as suas mãos jamais naquilo que Deus não mandou você colocar. Uzias, já estou pregando, se acha soberano, olha para o templo e fala: quer saber? Estou sem o que fazer, estou no tédio, vou pisar no santuário e vou fazer o papel de sacerdote. Só que o rei Uzias é uma figura política, só que ele não sabia que dentro do santuário existia uma figura espiritual. Uzias pisa no templo, mete a mão no incensário e na mente dele ele vai ser sacerdote, vai queimar incensário. Quando de repente, pastor Kleber, chega alguém no santuário. Quem? O sacerdote responsável pelo templo. Olha para Uzias e fala: Uzias, você está agindo como um louco. Largue esse incensário, isso não é responsabilidade. O rei fica invocado. Olha para o sacerdote: você sabe quem eu sou? Eu sou o rei, eu sou soberano, eu sou o maior. O sacerdote olha para ele, eu imagino dando aquele sorriso de canto e dizendo: você até é da porta do templo para fora, porque aqui dentro quem manda não é nem você e nem eu, é aquele que está no arreio. Também levantou a mão, eu vou começar a pregar. Você até é, você até pode, você até faz. Da porta para fora, dentro do santuário, quem manda ainda é o Senhor. Isaías capítulo de número 43, versículo de número: antes que houvesse dia, eu arrepiei, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Uzias, por causa da tua ousadia, a partir de hoje você vai ser leproso. Natan, isso aqui me assustou. Sabe por quê? Porque Uzias, aqueles que estavam no trono, aquele que era o que mandava, aquele que era o poderoso, agora está sendo excluído. Ele tinha tudo, mas porque entrou aonde não poderia entrar e pegou aonde não poderia pegar, agora nem o que tinha tem mais. Eu não sei se você se recorda de Saul. 1 Samuel capítulo de número 15, Deus dá uma ordem: vai e mate todos os amalequitas. Tem uma palavra liberada, há uma ordem liberada, há um mandamento liberado. Só que ele chega lá e se acha grande demais para tomar as decisões que quer e poupar a vida de quem quer. Repare que a mesma palavra que permite que Saul esteja no trono é a mesma palavra que chega para Samuel e fala: deu recado que a partir de hoje o trono não é mais dele. Porque a mesma palavra que coloca é a mesma palavra que tira. Agora Uzias está leproso e é colocado para fora do templo igual um cachorro. É chutado. Ele é colocado no seu devido lugar. Só que a Bíblia vai dizer no versículo de número 1 que no ano em que morreu o rei Uzias, depois da lepra, só restou aguardar a morte. Isso aqui é interessante, porque estudiosos vão dizer que Isaías é um homem muito próximo de Uzias. Ele tinha uma familiaridade muito boa com o homem. E agora, aquele rei tão temido, ele morre. E toda vez que alguém que é muito temido morre, a cidade fica vulnerável. Aleluia! Glória a Deus!
Eu imagino Isaías andando no seu dia a dia no ano que Uzias morreu e pensando na sua mente: o que será de nós? Eu imagino Isaías dentro da tua casa pensando: se os inimigos descobrem que Uzias morreu, eles vão invadir, vão nos matar e vão tomar a nossa terra, vão tomar a nossa região, vão tomar a preocupação tomar conta da cabeça do homem, que ainda não é profeta. Só que a história vai dizer que devido à arrogância, o orgulho e a soberba de Uzias, ele começa a se desviar do caminho que Deus colocou, e o povo vai juntinho. Isaías decide ir para o templo, e entrando no versículo que lemos, o texto vai dizer: e no ano e exaltado. Calma, repare que o versículo de número 1 diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias, foi o ano que Isaías viu. Só que essa história é de Isaías. E a sua? O texto diz que para Isaías ver Deus foi no ano que Uzias morreu. Talvez para você ver Deus seja no ano que o seu esposo se foi. Talvez para você ver Deus seja no ano que o seu emprego se foi. Talvez para você ver Deus seja no ano em que você perdeu tudo. Talvez para você ver Deus foi no ano que o câncer chegou na sua casa. Talvez para você ver Deus seja no ano que a enfermidade te colocou em cima de um leito. Talvez para você ver Deus foi no ano que o diabo bateu na tua porta e começou a colocar provações na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que foi no ano da provação, que foi no ano do medo, que foi no ano do luto, que foi no ano do desespero, que Isaías pisou no templo. E a Bíblia vai dizer: e eu vi o Eterno sentado no trono alto e exaltado, oh glória, e em sua volta. Em sua volta, ele vai ver os serafins clamando uns com os outros: Santo, Santo, Santo. Quantas vezes? Santo, Santo. Que coral bonito. 3 vezes eles diziam: isso chama atenção. Por quê? Porque se olhar o texto, os serafins não estão dizendo furioso oceano. Se olhar para o texto, os serafins não estão cantando corinho de fogo. Se olhar para o texto, os serafins não estão cantando o Jeová Jireh. Se olhar para o texto, os serafins não estão dizendo pisa na cabeça da serpente para matar. Se olhar para o texto, estão dizendo santo, santo, santo. Ou ficou o problema em cantar nenhum, mas não confunda louvar com adorar. Vou dizer, não confunda cantar com adorar. Adoração ainda é santo, santo, santo. É o Senhor. Ai, Jesus falou: vou deixar uma oração modelo. A oração começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Os serafins estão dizendo santo, santo, santo. O corpo aqui tremeu todinho, porque eles vão dizer por 3 vezes, e o texto diz que eles dizem uns com os outros. É um olhando para o outro dizendo santo é o Pai, o outro olha e diz santo também é o Filho, aí o outro também olha para eles e diz e santo é o Espírito, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso é o que Isaías vai ver. Só que tem algo que mexe muito comigo. Olhe para cá.
Olha isso aqui, irmãos. A Bíblia diz que o céu se... A Bíblia diz que o céu se... Só que Isaías vai dizer que ele é um homem de lábios. Quem sabe? Ele é um homem de lábios que vive no meio de povo de impuros. Olha o que acontece para ele. Algo não bate. Eu amo andar com quem prega, Natan. Eu amo andar com Natan, irmãos. Quando ele prega, eu saio edificado. É muito bom andar com quem canta. Varou, cantou aqui, as irmãs aqui, soja, meu Deus, é muito bom. Eu amo andar com quem abre a agenda para mim, Natan, toda hora. É muito bom andar com pessoas que têm dom de Deus, mas andar com quem abre o céu. Nada contra, eu amo ouvir pregações. Nada contra, eu amo ouvir louvores. Nada, eu gosto de corinho. Aprendi com a minha esposa a gostar de harpa. Mas quando eu vejo entrar na igreja quem pega o microfone, tem gente que quando pisa na casa o céu fica de bronze, se fecha. Mas tem gente que quando pisa o céu ainda... Quer um conselho? Anda com quem faça o céu se... Anda com quem... Eita, já reparou? Tem gente que prega muito, que canta muito, que louva muito, que dá lugar, mas nada acontece. Tem gente que pega o microfone, a glória desce e Deus fala. Isaías é um homem de lábios impuros, que quando pisa no templo, dentro do ato, o céu abre para ele. Repare que eu disse que quem morreu, eu disse que o povo estava indo na mesma. Deus é inteligente, ele fala: se o povo está indo na direção de quem está fazendo coisas erradas, se eu levantar alguém para fazer o certo, não vai ter voz. Então, se for necessário matar quem está guiando o povo para o caminho errado, ele mata. Para quê? Para depois levantar quem vai colocar o povo no caminho. Então repare que para um profeta ser levantado, alguém teve que ir. Pastor Cleudo, o problema de Uzias foi a soberba, e ele acabou morto. Olha Isaías: eu não sou digno de salvação. Sou um homem de lábios impuros que vive no meio do povo de impuros lábios. A Bíblia diz: e o serafim pega uma brasa, desce, olha para ele e fala: consegue ver? A brasa que te toca, você agora está purificado. Aí Deus fala: quem eu hei de enviar? Evangelista Natan, por que primeiro Deus purifica e depois pergunta quem vai enviar? E não pergunta antes quem vai enviar para depois purificar? Simples. Deus nunca vai abrir oportunidade antes de purificar alguém. Primeiro ele limpa, primeiro ele cuida, primeiro ele salva, para depois ele perguntar: a quem eu hei de enviar? Olhe para cá, o céu se abre, Isaías enxerga o Senhor num trono alto e exaltado, e o versículo diz: e o manto do Senhor preenchia todo o templo. É Deus dizendo: Isaías, o trono da terra está vazio, mas o trono do alto ainda tem alguém sentado. O trono da terra está vazio, mas no trono do alto ainda tem alguém que rege tudo. E a orla do Senhor ainda preenche o templo. O trono não tem ninguém, mas o templo ainda tem glória de Deus. Deixa eu te falar isso aqui: a glória de Deus supera, glória,
A glória de Deus supera o teu contato com o prefeito. A glória de Deus supera o teu contato com o vereador. A glória de Deus supera o teu contato terreno. Porque se o contato da terra sair, o céu se abre para você, para te mostrar que lá em cima ainda tem alguém. Olhe para cá. Sabe qual é o teu problema? É se esquecer que quem rege a tua vida não é daqui. Quem rege a sua vida está lá. Pastor Stanilau, quanta gente tem abandonado porque passou pelo momento de decepção, a escassez chegou, está frustrado, aí ele fala: não quero mais não. Aí é necessário Deus abrir o céu e mostrar que lá em cima existe alguém que é soberano, para poder dar um choque de realidade. Sabe por quê? Porque você largou a sua chamada, você largou seu ministério, você largou a obra. Aí Deus está dizendo hoje para você: e acorda para a vida, porque quem te chamou não é daqui, quem te chamou é de lá. Só que é muito mimimi, é muita gente mimada, é muita gente que não aguenta nada, é muita gente que está querendo tudo muito fácil, é muita gente que está querendo viver o mole, está querendo o morango, enquanto o evangelho não é assim. Aí é necessário Deus se mostrar para alguém. E repare que quando Deus se revela, a primeira coisa que ele faz é limpar. Só que o limpar de Deus às vezes machuca, porque a Bíblia diz que a brasa é ardente, a ponto de o próprio serafim não poder pegar com as suas próprias mãos. O serafim não é capaz de pegar com as tuas próprias mãos, mas toca em Isaías. Então, se você acha que não doeu, está enganado, porque o preço de se purificar é dor. O preço de se purificar é renúncia. O preço de se purificar é abrir mão. O preço de se purificar é largar aquilo que te leva para o pecado da carne. O preço de se purificar é abrir mão de todas as coisas que te afastam do Senhor. O preço de purificar, a brasa era ardente, quando tocou, doeu, mas esse é o preço da purificação. Porque para olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, envia a mim, tem que doer. Pastor Cleuder, os últimos sinais que a igreja tem visto são sinais de libertação. E eu digo por mim particularmente, cultos de libertação, e eu nem vou muito longe. 2022 colocou a mão, dava ruim, tinha que ficar segurando ali, senão já era. Hoje em dia você coloca a mão no camarada, se demora, quem cai é você. Está rindo, mas é verdade, porque o nível caiu. Porque tem gente que está aqui dentro, mas não está na chamada. Tem gente que está aqui dentro, mas não está enraizado. E eu digo por mim, eu não vejo mais, irmão. Eu vou no culto de libertação, Jesus. O diabo entra com tudo e vai embora. Irmão. Aí Deus tem que abrir o céu para alguém acordar nessa noite. Deus tem que abrir o céu para você despertar nessa noite. Porque tem gente que só vai acordar para a vida se o céu se abrir. Já não basta, irmão, está cada vez mais difícil dar uma para Jesus. Não é, pastor? Quem é pregador, se cuida. Vai fazer, os irmãos aí indiquem o melhor curso vocal para poder cantar, porque pregar está difícil. Está muito difícil dar uma para Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que pelo menos 80% chegou nesse culto com a expectativa
Hoje eu vou pular, pode pular, irmão. Eu vou pular com você. Só que a Bíblia vai dizer que dentro da sinagoga, quem estava acostumado a ver um movimento, chegou, viu Jesus ensinando. E a Bíblia diz que quem estava, com glória, encurvada 18 anos, saiu curada. O que eu estou pregando para você hoje é que isso que te torna alguém de lábios impuros está se encerrando hoje. Eu vim pregar para alguém que esse teu ciclo vicioso está se encerrando hoje. Eu vim pregar para alguém que essa enfermidade que não te larga está se encerrando hoje. Porque o céu está se abrindo para você. E a pergunta de Deus para alguém nessa noite é: a quem hei de enviar? Joga a tua mão no alto, porque hoje Deus vai te encher. Hoje Deus vai derramar glória sobre a tua vida. Hoje Deus vai derramar poder sobre a tua casa. E você não vai sair do mesmo jeito que entrou. Aí, irmão, para encerrar. A Bíblia vai dizer: vá. Ele é um homem de lábios impuros. Olhe para cá. Mas a Bíblia diz em alguns relatos de Jesus que ele olha para certas pessoas e diz assim: vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Aí tem gente que foi embora. Tem gente que Deus fez todo o processo, trabalhou, operou na sua vida, fez o milagre, só que você não permaneceu. Pela porta que entrou você saiu. E aí vai em campanha, vai em culto de libertação, vem em culto de domingo e não consegue se libertar. Os lábios estão impuros. E você começou a habitar no meio de pessoas de impuros lábios. E aí você diz: não tem jeito para mim, porque o tranca-rua me pegou. A irmã falou: meu Deus, aqui. Você diz: não tem jeito para mim, porque a pombagira armou um laço, eu caí e não consigo sair mais. Você diz: eu não consigo sair porque eu estava no mundo da cachaça, vim para Jesus, e quando voltei eu estava pior do que na primeira vez agora, não consigo sair mais. Só que aí o livro de 1 João vai dizer para mim que para isso se manifestou o Filho do Homem, para quebrar e desfazer todas as obras do diabo. Então você não volta, não é porque não dá. Você não volta, não é porque não tem jeito. Você não volta, não é porque te laçou e você tem que ficar lá fora. Você não volta porque, infelizmente, a vergonha na cara de muita gente está se acabando. E você já se acostumou a chegar dentro da casa, ouvir o profeta falar para você: Deus vai mudar a sua história. Você recebe e vai embora com o pensamento de Deus vai mudar a minha história. Só que quem dá o passo para Deus mudar a história é você, não é Deus. Me prova, Tiago, capítulo de número 4: chegai-vos, pois, a mim, e eu vos chegarei a vós. Então o recado para você nessa noite, que está longe do Senhor, é: chegai-vos, pois, a Deus, e Deus chegará até você. Fique sobre os seus pés. Cadê a Tainara? Cá, Tainara. Glória a Deus.
para cá. Olhe para cá. Agora para mim é a melhor parte da mensagem. Porque o significado do nome do rei Uzias, eu falei no começo, significado do nome do rei Uzias significado do nome do rei Uzias eita Jesus, misericórdia. Deus é a minha força. O significado do nome de Isaías é Deus é a minha salvação. Olhe para cá, irmãos. Para alguns, Deus é o Deus da força. Para outros, Deus é o Deus do milagre. Para outros, Deus é o Deus que muda a história. Para outros, Deus é o Deus que liberta. Para outros, Deus é o Deus que salva a sua casa. Para outros, Deus é o Deus da prosperidade. Para outros, Deus é o Deus que dá o carro. Para outros, Deus é o Deus que dá uma casa. Para outros, Deus é o Deus que dá saúde. Para outros, Deus é o Deus que realiza maravilhas. Mas para alguns, Deus é o Deus da salvação. Eu não sei o que Deus é para você, mas enquanto você não mudar o seu pensamento a respeito do Senhor, Deus vai ser para você somente aquilo que você pensa que Ele é. Rodolfo, e o que Deus é? João capítulo de número 1. Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Chega de olhar para Deus como um Deus que faz. Chega de olhar para Deus como um Deus que realiza. Chega de olhar para Deus como um Deus que multiplica. Chega de olhar para Deus como um Deus que ressuscita morto. Chega de olhar para Deus como um Deus que andou sobre as águas. Chega de olhar para Deus como um Deus que multiplicou pão e multiplicou peixe. Chega de olhar para Deus como um Deus que transformou água em vinho. Chega de olhar para Deus como um Deus que curou a sogra de Pedro. Rodolfo, e como eu olho para Deus? Você pode olhar para Deus como um caminho. Você pode olhar para Deus como a verdade. Você pode olhar para Deus como a vida. Vou melhorar. Você pode olhar para Deus como leão. Você pode olhar para Deus como Cordeiro de Deus. Você pode olhar para Deus como Filho do Homem. Você pode olhar para Deus como água da vida. Você pode olhar para Deus como pão da vida. Você pode olhar para Deus como leão da tribo de Judá. Você pode olhar para Deus como alfa, como ômega. Você pode olhar para Deus como o início e o fim. Você pode olhar para Deus como aquele que era, como aquele que é e aquele que há de vir. Você pode olhar para Deus como aquele que no livro de Apocalipse é aquele que o Espírito que tá vem, a noiva que tá vem. E o texto diz que ele virá sentado no cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus é para você aquilo que você acredita que Ele é. Quando você enxergar o Senhor como um simples Deus que muda história, você vai viver buscando um Deus que vai mudar a tua história. Mas quando tu começar a enxergar a Deus como um Deus que é, Jesus, não.
Eu acho que é o que falta, Cleber. Eu acho que é o que falta, Natan. Eu acho que é o que falta. Colocar o Senhor no seu devido lugar. Eu acho que é o que falta. Colocar o Senhor aonde Ele é digno de estar. Colocar o Senhor acima de todas as coisas. Colocar o Senhor aonde é o seu lugar. E o texto diz: Santo, Santo. Profetizando vidas nações, profetizando vidas nações.